E aí, torcedor tricolor? Bem-vindos ao canal FC Tricolor News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo do nosso time da fé. Antes, já se inscreva e deixe o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a primeira notícia. O São Paulo Futebol Clube atravessa um momento de afirmação no cenário sul-americano. Sob o comando do técnico Luiz Zubeldia, a equipe tricolor não apenas garantiu mais uma vitória na fase de grupos da Libertadores, como também consolidou marcas expressivas que resgatam o protagonismo histórico da instituição na competição continental. A vitória sobre o Alianza Lima, em pleno Morumbis, marcou não apenas mais 3 pontos na tabela, mas também um ponto de inflexão na narrativa recente do clube no torneio. Com o triunfo por 2-0, construído com autoridade e competência, o São Paulo ampliou sua invencibilidade na edição atual da Libertadores, mantendo uma sequência que fortalece a confiança de jogadores, comissão técnica e torcedores. Mais do que a manutenção da liderança no grupo, a partida contra o Alianza serviu como termômetro para medir a maturidade de um elenco que parece ter se encontrado taticamente e mentalmente sob a nova gestão técnica. A campanha, até aqui, é irretocável. São 4 vitórias em 4 jogos, com 9 gols marcados e nenhum sofrido. A consistência defensiva, um ponto de preocupação em temporadas anteriores, vem sendo um dos pilares da boa fase. O sistema defensivo, composto por nomes como Arboleda, Diego Costa e o goleiro Rafael, tem demonstrado entrosamento e imposição, neutralizando as investidas adversárias com autoridade. Outro fator que chama a atenção é a intensidade com a qual o São Paulo vem atuando nos jogos da Libertadores. Diferente de outras edições, nas quais o time alternava boas e mais apresentações, a equipe de Zubeldia demonstra uma regularidade elogiável. A pressão alta, o domínio territorial e a circulação de bola são evidências de um modelo de jogo assimilado e executado com precisão. André Silva, autor dos 2 gols contra o Alianza, foi o grande nome da noite. O atacante vive um excelente momento e, com sua movimentação inteligente e oportunismo, se tornou peça-chave no ataque tricolor. Sua capacidade de finalizar com precisão e atuar como referência ofensiva tem sido determinante para as vitórias do time nesta Libertadores. O treinador Zubeldia, inclusive, tem sido fundamental para essa transformação. Conhecido por seu perfil disciplinador e visão tática apurada, ele conseguiu impor uma nova mentalidade ao grupo. Os atletas parecem mais concentrados, conscientes de suas funções em campo e comprometidos com os objetivos coletivos. A coesão do elenco é visível tanto nas entrevistas quanto no comportamento dentro das 4 linhas. Outro ponto importante a ser destacado é a gestão de elenco. O técnico argentino tem conseguido rodar o grupo sem comprometer o desempenho da equipe. Nomes como Luciano, Wellington Rato e Caleri têm sido utilizados com inteligência, o que evita o desgaste excessivo e mantém o alto nível competitivo da equipe. Isso se reflete no desempenho uniforme, independentemente dos 11 titulares escalados. O meio-campo também tem desempenhado papel crucial. Com Pablo Maia, Alisson e Michel Araújo, o São Paulo encontrou um trio que alia marcação, construção e chegada ao ataque. A capacidade de controlar o ritmo da partida e proteger a defesa tem sido essencial para a estabilidade do time. A solidez do setor permitiu que a equipe suportasse momentos de pressão e transformasse a posse em chances reais de gol. Além dos aspectos técnicos e táticos, o São Paulo exibe uma postura emocionalmente madura. Mesmo diante de adversidades, o time se mantém sereno e focado. A confiança transparece em cada toque de bola, em cada cobertura defensiva, em cada comemoração de gol. É um time que sabe o que quer e como chegar lá. Essa solidez mental é um diferencial em competições de alto nível como a Libertadores. Os recordes alcançados nesta campanha também ajudam a dimensionar a grandeza do momento vivido. Com a vitória sobre o Alianza, o tricolor alcançou a maior sequência de jogos sem sofrer gols na fase de grupos desde 2006. Além disso, igualou o melhor início de campanha da história do clube na competição,
o que ressalta o trabalho bem conduzido pela atual comissão técnica. Outro dado relevante diz respeito ao desempenho como mandante. O São Paulo venceu todos os seus jogos no Morumbi nesta edição, com ótimo aproveitamento ofensivo e sem ter a defesa vazada. A força em casa sempre foi um trunfo do clube na Libertadores. E agora essa tradição parece ter sido recuperada com autoridade. A torcida, que vinha desconfiada após anos de instabilidade e frustrações, começa a retomar o entusiasmo. Os gritos no estádio, o apoio incondicional e a participação ativa nas arquibancadas são reflexo da conexão restabelecida entre time e torcida. O ambiente no Morumbi voltou a ser temido pelos adversários e isso pesa muito em fases decisivas. Fora de campo, a diretoria tem adotado uma postura mais profissional na condução do futebol. A chegada de Zubeldia, a manutenção de peças importantes do elenco e a melhoria na estrutura de trabalho indicam uma gestão mais focada em resultados esportivos e sustentabilidade. Esse alinhamento entre departamentos fortalece o projeto de longo prazo que o clube parece estar construindo. O calendário ainda reserva desafios importantes e o São Paulo sabe que a euforia não pode se sobrepor à preparação. No entanto, os sinais dados até aqui são os melhores possíveis. A Libertadores é um torneio traiçoeiro que exige concentração absoluta e capacidade de adaptação. Mas o tricolor tem mostrado que está pronto para encarar os obstáculos e buscar algo maior. Nas entrevistas pós-jogo, Zubeldia destacou a maturidade do elenco e a sintonia com a comissão técnica. Ele falou em alinhamento de ideias e comprometimento coletivo. Fatores que, segundo ele, explicam o bom momento vivido pelo clube. Para o treinador, mais do que os números, o que importa é a consistência e o foco em cada etapa da competição. O elenco também parece consciente da importância do momento. Jogadores experientes como Rafinha e Caleri têm papel decisivo na condução do grupo, transmitindo serenidade aos mais jovens e fortalecendo o espírito de grupo. A mescla de juventude e experiência é outro ponto positivo desse São Paulo, que começa a encantar novamente seus torcedores. A imprensa sul-americana também começa a voltar seus olhos para o tricolor. O desempenho avassalador na fase de grupos tem sido pauta em veículos estrangeiros que apontam o São Paulo como um dos favoritos ao título. Essa visibilidade pode ser um fator de motivação extra para o elenco, que deseja reconquistar o prestígio perdido ao longo da última década. Claro, ainda é cedo para fazer qualquer previsão definitiva. A fase eliminatória reserva confrontos de altíssimo nível e o São Paulo precisará manter o padrão de atuação para seguir adiante. Mas o que se vê até aqui é promissor. Um time competitivo, equilibrado e consciente de seu papel. E isso, por si só, já representa um avanço significativo em relação às campanhas anteriores. Resta agora ao torcedor tricolor manter os pés no chão, mas sem esconder o otimismo. O São Paulo está vivo, está forte e está em busca de mais uma glória continental. A história tem sido escrita com competência e se o caminho for mantido com seriedade, disciplina e entrega, há razões de sobra para acreditar em voos ainda mais altos nesta Libertadores de 2025. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Você já se perguntou o que poderia ter sido diferente se o VAR existisse antes? Uma simples tecnologia poderia mudar a história de um campeonato inteiro e talvez até reescrever a glória de um gigante do futebol brasileiro. É exatamente essa discussão que está tomando conta das redes sociais após torcedores do São Paulo desenterrarem lances polêmicos apitados por Anderson Daronco em jogos de 2014, ano em que o tricolor paulista terminou como vice-campeão do Brasileirão. A revolta nas redes começou após a divulgação de um vídeo com cortes de partidas específicas em que o árbitro teria cometido erros que prejudicaram diretamente o São Paulo. A ausência do árbitro de vídeo, VAR, que ainda não havia sido implementado no futebol brasileiro, deu margem para decisões contestadas.
Algumas, segundo os torcedores, seriam capitais o suficiente para mudar o rumo do campeonato. O sentimento de indignação é alimentado pelo fato de que aquele ano foi um dos melhores do clube na década passada. Com um elenco estrelado que contava com Rogério Ceni, Ganso, Kaká e Alexandre Pato, o São Paulo encerrou a competição apenas 3 pontos atrás do campeão Cruzeiro. E é justamente essa margem curta que está no centro da discussão. Se alguns erros não tivessem ocorrido, o desfecho poderia ter sido outro? Entre os jogos resgatados pelos torcedores estão partidas nas quais pênaltis a favor do São Paulo não foram marcados. Faltas inexistentes geraram gols contra e cartões. Vermelhos questionáveis mudaram o curso de duelos decisivos. Em todos esses confrontos, Daronco estava no apito e a ausência do VAR impediu qualquer correção em tempo real. Em uma das postagens mais compartilhadas no X, antigo Twitter, um perfil tricolor compilou lances de pelo menos 4 partidas em que o árbitro gaúcho aparece tomando decisões consideradas injustas por comentaristas da época e por torcedores até hoje. O vídeo viralizou, reacendendo não apenas o debate sobre a justiça no futebol, mas também feridas nunca cicatrizadas na alma são paulina. Não estamos dizendo que foi de má fé, mas sim que o VAR poderia ter mudado tudo. Perdemos pontos, que no final custaram o título, escreveu um torcedor indignado. Outros seguiram na mesma linha, defendendo que a tecnologia é essencial não só para o futuro, mas para refletirmos sobre o passado. É importante destacar que Daronco é amplamente respeitado no meio esportivo e nunca teve sua idoneidade questionada de forma oficial. No entanto, como qualquer árbitro, está sujeito ao erro humano, algo que o VAR, idealmente, veio para corrigir. A discussão ganha ainda mais fôlego quando lembramos que o VAR só foi implementado no Campeonato Brasileiro em 2019. Ou seja, durante todo o Brasileirão de 2014, as decisões da arbitragem eram finais e sem possibilidade de revisão. A falta de um mecanismo de correção em tempo real fez com que, naquela época, decisões erradas muitas vezes se tornassem definitivas, alterando o rumo de partidas e, como agora alegam os são paulinos, até de campeonatos. Embora a CBF jamais tenha reavaliado oficialmente os campeonatos passados sob a perspectiva do VAR, o movimento dos torcedores reacende a discussão sobre transparência e evolução tecnológica no futebol. É injusto ignorar esses erros só porque não havia tecnologia, afirmou outro usuário nas redes. A indignação, no entanto, não é uma exclusividade da torcida tricolor. Clubes e torcedores de outras equipes também já utilizaram esse tipo de argumento para questionar o resultado de campeonatos em que se sentiram lesados. A diferença é que desta vez o clamor veio acompanhado de vídeos, narrações antigas e até análises de especialistas que reforçam a narrativa dos são paulinos. O São Paulo, até o momento, não se pronunciou oficialmente sobre a movimentação virtual, mas bastou esse resgate histórico para agitar as bases da torcida. Grupos organizados e influenciadores ligados ao clube têm ampliado o debate, transformando o tema em um dos mais comentados da semana no universo esportivo nacional. É curioso perceber como a ausência de uma ferramenta pode ser hoje tão lembrada quanto sua presença. O VAR, que tantas vezes é alvo de críticas, aparece agora como salvador, que poderia ter evitado uma injustiça histórica. Enquanto alguns pedem que a CBF se manifeste ou ao menos reconheça os erros do passado, outros sabem que nada será alterado oficialmente. O título de 2014 continua com o Cruzeiro, mas a dor de ter chegado tão perto, aliada à sensação de ter sido injustiçado, continua pulsando na memória da torcida são paulina. Para muitos, esse episódio reforça a importância da tecnologia no esporte e a necessidade de sempre buscar o máximo de justiça nas decisões dentro de campo. Para outros, é mais uma prova de que o futebol, além de paixão, é feito também de feridas que o tempo não cura. E você, torcedor? O que acha disso tudo? Será que o VAR teria dado ao São Paulo o tão sonhado título de 2014? Ou essas lembranças fazem parte da emoção inevitável que o futebol carrega?
O debate está no ar e parece estar longe de acabar. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.